Vamos embora, notícias. Notícias sobre o Fluminense. Tem saída, teve até quase que possível saída. O que tá acontecendo, hein? Enfim, além disso, hoje é o último dia da janela, né, de transferências. Você vai entender melhor os problemas dessa janela, como que vai funcionar. Os problemas no sentido pro Fluminense, né? Não que a janela tenha um problema específico. Qual a situação que o Fluminense pode contratar depois disso? Não vai poder contratar nunca mais. Quando reabre, você vai saber essas informações. E, claro, também uma notícia que deixou até a galera meio em dúvida sobre Nino, né? Mas, enfim, a gente vai esclarecer melhor. Roda a vinheta aí do Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação. Deixa eu até fechar aqui porque é um jornalista sério. Sou um jornalista sério, seriedade, ó. Fechar aqui, vou até pegar a gravata aqui do lado, vou botar uma gravata já é um pouco demais, né? Mas, enfim, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração, agora sim um ser humano respeitável, mesmo nesse calor de 40 graus do Rio de Janeiro. Vamos embora para as notícias. Bem, a gente começa com uma quase saída, uma notícia da segunda-feira à noite sobre Marcos Felipe. Exatamente. Notícia do portal Netflu de que o goleiro Marcos Felipe, às vésperas do final aqui da primeira janela, recebeu sondagens para sair do Fluminense. Segundo a apuração do Netflu, um clube da Série A desejava contar com o trabalho do ex-titular, mas o desejo do jogador em permanecer nas Laranjeiras foi primordial para que não houvesse um segundo passo da instituição interessada. Explicando, tá? Marcos Felipe, seria normal até ele sair ser emprestado? Seria. Pra ele, pro Fluminense, não. E eu falo isso várias vezes, né? A torcida do Fluminense, ela se acostumou a ter time merda nos últimos anos. Ter time fraco, ter elenco fraco. E não quer dizer que o nosso seja ótimo hoje em dia, não, tá? Mas a gente hoje em dia tem a possibilidade de ter um jogador jogando bem, estando no banco e sendo banco, porque o titular tá jogando melhor ainda. Isso não é o padrão, né? O padrão nosso antigamente era, jogou bem, acha uma vaga titular. Não, pô, mas aí já tem um centroavante com ele. Bota 2 centroavantes, tira aquele ponta que tá mal. Enfim, a gente tem a possibilidade hoje de ter jogador jogando bem no banco, porque o titular tá jogando mais. E esse é o exemplo, claro, de Marcos Felipe. A tendência é que, ainda mais com o Fábio já com uma idade avançada, mesmo o goleiro não exigindo tanto nesse ponto, mas a tendência é que o Marcos Felipe ainda jogue pelo menos mais uns 15 jogos nessa temporada, né? Não acharia pouco, não. E aí você vai buscar algum goleiro reserva que, sem o titular ter se lesionado, vai ter jogado 25 partidas na temporada. Nenhum deles. Eu também acho até que esse ano era o ano de Marcos Felipe, mas acharia muito difícil o Fluminense realizar uma contratação de um goleiro para ter segurança para vir ser banco. Só ia achar, goleiros mais parecidos com o João Lopes do que com o Fábio. Acho que esse é um ano total de preparação. O Marcos Felipe pode aprender muito com o Fábio. Não acharia um absurdo se ele quisesse sair hoje do Fluminense. É um goleiro que, tá ali chegando no seu auge físico, né? Ali, vamos botar assim, de 20 e poucos anos, maturidade, etc. E não acharia também totalmente errado se ele quisesse jogar. Ele hoje tem um mercado, tem um nome, tem forte, já pode ser titular de um clube da Série A, sim, mas pra mim optou certo. Por mais que nesse ano ele não vai brilhar tanto quanto o Fábio ali, o contrato de Fábio até o final do ano pode ser prorrogado, se ele alcançar ali um determinado número de jogos, né, na temporada, mas aí vai depender ainda da vontade do próprio Fábio também de renovar o contrato. Já o Marcos Felipe tem contrato até o final do ano que vem. Acho que ao final desse ano, tendo o saldo da temporada, não seria absurdo também já falar pro Fluminense renovar esse contrato. Outra notícia é sobre Nino. Uma notícia que causou até uma confusão ali de início na cabeça da galera. Por quê? O GE Flu, né, o GE Fluminense, colocou o seguinte. A matéria tem o título seguinte: Conmebol multa Nino por expulsão contra o Olímpia na Libertadores. A matéria, aí agora, quando você abre a home do GE, né, aquela página inicial, tem lá, jogador já cumpriu o gancho na partida contra o Oriente Petroleiro. Só que de início, essa matéria foi pro Twitter e ela foi com um título diferente. Na verdade, o título era quase o mesmo.
Só que tinha uma diferençazinha ali, que era, a matéria foi com o seguinte título: Conmebol pune Nino com um jogo de suspensão e multa por expulsão contra o Olímpia pela Libertadores. E aí o que causou na cabeça de todo mundo? Que a Conmebol tinha dado mais um jogo pra Nino. Lembrando, o Nino foi expulso contra o Olímpia, ele cumpre ali, entre aspas, tá? A suspensão automática, foi julgado e pegou um jogo de suspensão. Só que esse jogo de suspensão ele já cumpriu na estreia da Sul-Americana. Então Não tem uma nova suspensão, entendeu? Já a multa também é previsto lá no regulamento. Toda expulsão prevê um valor ali a ser pago na Libertadores, um valor em dólar. Toda expulsão, todo cartão amarelo. Isso já é desde muito antigamente. Quem é mais antigo vai lembrar que a Libertadores nem suspendia por 3 cartões amarelos. A única punição que ela tinha era, sei lá, $100 mil, $200 mil, sei lá, não era isso tudo não, tá? $20 mil, $10 mil que o clube tinha que pagar por cada cartão. Então assim, é algo só normal. O GE só tá noticiando de que de fato teve ali... de fato, a Conmebol houve a punição, que está estabelecida em regulamento. Nino está liberado para jogar lá em Barranquilha nesta quarta-feira. E você, cara, posso te fazer uma pergunta? Você já baixou o OneFootball? Já fez o download? O link tá aqui embaixo. Pô, notícia pra cacete de Brasileirão lá. Principalmente de Fluminense. Essas próximas notícias que eu vou falar aqui, sobre janela, sobre nascimento e etc., OneFootball, cara. OneFootball. Você vai acompanhar todas essas transferências por lá. Faz o download, o link tá aqui na descrição, além de ter os resultados ao vivo do Brasileirão. Faz aqui, ó. Bem, e agora a gente vai falar do quarto tema, né? Tanto janela quanto a saída, né? No finalzinho da janela de transferências. Nascimento, volante do Fluminense, foi emprestado ao Náutico. Essa é a notícia do Clauber Santana, lá no portal NE45. Cobre o futebol nordestino. O empréstimo vai até o final de 2022, no último dia da janela de transferências, né? Foi acertado e, ao que parece, o jogador deve ser integrado ao time do Náutico, que, obviamente, você não tem a obrigação de saber, o Náutico jogará a Série B do Brasileirão, joga a Série B do Campeonato Brasileiro, ou seja, pelo menos está num nível ali um pouquinho mais acima. Porém, o Náutico não está jogando a Copa do Brasil. Na Copa do Brasil foi eliminado pelo Tocantinópolis, logo na primeira rodada. Então, o Náutico tem agora mais 37 jogos para jogar no ano, já que também... Aliás, tem 37 não, porque tem os 2 da final do Campeonato Pernambucano. Tem 39. Tem a final do Campeonato Pernambucano e tem os 37 jogos da Série B para disputar. Sobre Nascimento. Eu não sei mais o que falar, cara. Assim, Nascimento tem contrato com o Fluminense até o final de 2023, tá? Até o final de 2023. E ele renovou esse contrato no início do ano passado. Nascimento, ele é de 99, ele é da geração de Evanilson, né? Mas o que mais vingou ali daquela geração, acredito eu, tenha sido o próprio Evanilson. Ele não fez nada no Fluminense até agora que justificasse essa renovação até ele ter 24 anos, né? Foi o que renovaram no início do ano passado. Sendo bem sincero, não sei o que o Nascimento ainda faz no Fluminense. É um ativo ali, ok, do clube e tal, mas ele fez um bom carioca no Bangu e vai pro Náutico agora torcendo pra dar certo lá, mas o provável é que ele não tenha um destaque tão grande a ponto do Fluminense ganhar dinheiro ou pensar em utilizar ele no ano que vem. Posso estar errado? Posso, porque futebol é uma caixinha de surpresas, mas a minha análise nesse momento é de que o Nascimento vai pra lá, vai compor elenco ali no Náutico, enfim, talvez isso até seja importante ali numa Série B, mas acho pouquíssimo provável que ele volte e tenha uma utilização pelo Fluminense no ano que vem, ou que ele volte e tenha, ou nem volte, né, na verdade, né, e tenha uma venda ali, né. Matheus Nascimento, que já passou, vou até dar o histórico aqui, do Sub-17 pra frente dele, tá, foi pro Chamorim, lá da Eslováquia, vocês lembram o projeto do Fluminense, voltou, jogou o Sub-20 pelo Fluminense e virou profissional em 2020, jogou um jogo só ali com, se eu não me engano, com o Marcão. Foi o jogo que ele atuou, deixa eu ver aqui exatamente, foi contra o Marcão. Com o Marcão, não, foi com isso. Foi num dos primeiros jogos de Marcão ou de Odair, ou no último de Odair. Foi num jogo em que o Fluminense estava com todo mundo com Covid. Foi com o Odair ainda, foi no penúltimo jogo de Odair.
E em 2021 teve ele 2 oportunidades no iníciozinho do Carioca, assim, até hoje não fez nada demais, cara. Não sei, ainda deve ter um empresário muito forte, eu não sei. Fez um Carioca ok pelo Bangu. Espero que vá bem pelo Náutico, que o Fluminense ganhe algum valor, pelo menos use como moeda de troca com o time pernambucano, de repente, no final do ano. Torço pelo sucesso do Nascimento. Já sobre a janela da CBF, ela encerra hoje. Enfim, se você ainda não estava sabendo, você pode entender melhor agora. Como que funciona essa questão da janela de transferências do Brasil? Nenhum jogador, a partir de amanhã, né, no caso 23h59 do dia 12, acaba dia 13 de abril, nenhum jogador pode ser contratado mais por um time da Série A ou da Série B do Campeonato Brasileiro. Né, pelo menos até abrir a outra janela. Qual que é a exceção? Se um jogador estiver sem contrato hoje. Por exemplo, tá? Vou dar Fluminense, o Goiás está querendo levar Marcos Felipe. Para o Goiás assinar amanhã ou sexta-feira com o Marcos Felipe, ele precisaria rescindir o contrato. Tem um barulho aqui que eu não entendi. Precisaria rescindir o contrato dele hoje com o Fluminense. Ele precisaria já estar sem... Conectou alguma coisa aí no USB, tá, galera? Ele precisaria estar sem contrato com o Fluminense hoje. Resumindo, quem que o Fluminense ainda pode contratar? Jogadores que estiverem sem time hoje. Se o jogador rescindir amanhã ou depois, o Fluminense não poderia contratar, não. Mas se o jogador tiver sem time, pode acontecer. Enfim, outro detalhe. Mesmo se o Fluminense emprestar... O caso de Natan, tá? O caso de Natan. O Fluminense não pode devolver Natan. Até pode devolver, mas o Atlético não vai poder utilizar. Agora... Poderia até hoje. É um exemplo que eu tô dando. Eu sei que não existe essa história de devolver Natan, não é informação nenhuma, tô só dando um exemplo, tá? Nenhum jogador emprestado pode retornar ao seu clube fora da janela. Gabriel, quando que abre a janela de novo? Que a gente vai ver a contratação de novo? 18 de julho. 18 de julho, é uma janela menor. Ela vai só de 18 de julho a 15 de agosto. Deixando claro ali, a janela abre na virada do turno do Brasileirão. E durante as oitavas e quartas ali de Sul-Americana. Mais ou menos isso. Entre as oitavas e as quartas de final de Sul-Americana. Vai ser quando o Fluminense pode voltar a contratar e ir ao mercado, caso sinta a necessidade. Então, tá explicadinha a janela, né? Nesse meio período, o Fluminense pode fazer contratação? Pode subir jogadores da sua base ou contratar jogadores que estejam livres no mercado, desde que eles estejam livres desde hoje, a partir de hoje. Antes de hoje, aliás. Anteriormente a hoje. Se o jogador ficar livre no mercado domingo, esse jogador não pode atuar na Série A e na Série B até 18 de julho. Entendido? Então é isso. Até a próxima. Valeu, tamo junto.